Amados do canal, hoje embarcaremos em uma jornada de reflexão inspiradora através do Salmo 78. Preparem seus corações para absorver as lições preciosas contidas neste capítulo sagrado. Salmo 78. Lições da história de Israel. Ó meu povo, inclinai os ouvidos às minhas palavras, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. As coisas que ouvimos e sabemos, e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. A fim de que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Para que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Diante de seus pais fez maravilhas, no campo do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar, deteve as águas como num montão. De dia os guiava por uma nuvem e toda a noite por um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes abundância como de grandes abismos. Fez correr fontes de água da rocha e fez correr as águas como rios. Ainda assim tornaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no coração, pedindo comida segundo o desejo da sua alma. Falaram contra Deus, dizendo: pode Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha, e as águas correram, e as correntes transbordaram. Poderá também dar-nos pão ou fornecer carne ao seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para comerem e deu-lhes trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida até se fartarem. Fez soprar no oriente o vento do céu e, pelo seu poder, conduziu o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, aves de penas como areia dos mares. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram, e lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus subiu contra eles, e matou os mais robustos dentre eles, e feriu os escolhidos de Israel. Apesar de tudo, pecaram ainda, e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na aflição. Quando ele os matava, então o procuravam, arrependiam-se e buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. O coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, sendo compassivo, perdoava a iniquidade e não os destruía, e muitas vezes desviou deles o seu furor e não acendeu toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltavam atrás e tentavam a Deus, e provocavam o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que os redimiu do adversário. Como no Egito fez os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Converteu em sangue os seus rios, e as suas correntes, para que não bebessem. Mandou enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Deu também aos gafanhotos a sua novidade e aos insetos que não têm número. Estes devoraram toda a erva do país e consumiram o fruto da terra. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Então, fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou no deserto como a um rebanho. Guiou-os com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Assim, os trouxe para a sua santa fronteira, para este monte que a sua destra adquirira. E expulsou de diante deles as nações e lhes dividiu as terras por herança, e fez habitar nas suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo,
e não guardaram os seus testemunhos. Antes, como seus pais, se tornaram rebeldes e pérfidos, como um arco enganador. Provocaram-no com os seus altos, e com as suas imagens o moveram ciúmes. Deus ouviu e indignou-se, e muito abominou a Israel. Deixou, por isso, o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitara entre os homens. E entregou ao cativeiro a sua força e a sua glória nas mãos do adversário. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. A sua juventude foi devorada pelo fogo, e as suas virgens não tiveram canções nupciais. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitou. E feriu os seus adversários por detrás e os pôs em perpétuo opróbrio. Também rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados do céu, como a terra, que fundou para sempre. E escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos currais das ovelhas. Das fêmeas que seguiam as ovelhas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou na sinceridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. O Salmo 78 é um relato fascinante da história de Israel, destacando as maravilhas de Deus e a resposta contínua da humanidade com incredulidade e rebeldia. Essa narrativa nos ensina sobre a fidelidade divina e as consequências da desobediência. Aprofundemos na compreensão de como as lições dessa história podem moldar nossa fé hoje. As falhas e triunfos de Israel nos inspiram a confiar na fidelidade de Deus, mesmo em meio aos nossos desafios. Agradeço a todos vocês por se unirem a nós nesta busca pelo conhecimento e sabedoria contidos nas Escrituras. Sua presença é uma luz em nossa comunidade. Convido-os a retornarem amanhã para mais uma jornada edificante. Se este conteúdo ressoou em seus corações, não hesitem em curtir, compartilhar e se inscrever no canal Na Luz dos Salmos para receberem atualizações sobre nossos próximos vídeos. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Até a próxima, queridos espectadores. Deus os abençoe abundantemente.